Estamos seguindo a exposição desta carta tão importante, a segunda carta de Paulo a Timóteo. O tema é o encorajamento no ministério contra as adversidades e falsas doutrinas, o tema geral da carta. E hoje nós iremos falar sobre a fidelidade à palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Só nessa passagem eu preguei aqui na igreja 4 mensagens, com a de hoje. E o contexto dessa passagem é tempos difíceis. E como é que nós iremos vencer esses tempos difíceis? Com a palavra de Deus, com a fidelidade à palavra de Deus. Então vamos ler o verso 14 até o 17. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esta passagem para nossa edificação. Você que está em casa também, que você possa acompanhar a leitura que vai estar aparecendo aí na sua tela. Vamos ler esse texto todos juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e praticá-la, que possamos, ó Deus, tirar desta passagem lições que possam marcar a nossa vida hoje para sempre. Enche os nossos corações com as Tuas verdades, ó Deus. Enche os nossos corações com a Tua palavra, que nós sejamos, ó Deus, o povo do livro sagrado, ó Deus, a Bíblia, Senhor, que possamos amá-la e que possamos pregá-la em nome de Jesus. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E agora, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Fale conosco, ó Deus, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui transformados, santificados, despertados, avivados, ó Deus, pela Tua palavra, na força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vivemos tempos de incerteza, de relativismo moral e espiritualidade diluída, incerteza ética, dificuldade em discernir ou definir o que é certo ou errado. Por exemplo, as pessoas hoje às vezes defendem a morte de bebês no ventre, mas até defendendo o aborto, dizendo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser do meu corpo, como se a criança fosse a extensão do corpo da mulher, como se estivesse cortando a ponta do cabelo ou a ponta da unha. A eutanásia, algumas pessoas acham que as pessoas ficam velhas, adoecem, então podem matar e não procurar um tratamento e orar para que as pessoas que estão acamadas em estado terminal, quem sabe, para que elas possam recuperar. A ideologia de gênero, onde as crianças são atacadas e esses movimentos contrários à palavra de Deus chegam a dizer que a criança não nasce nem homem nem mulher, é um sexo indefinido, então a criança que vai definir o que ela vai ser, se é homem, se é mulher, mesmo se biologicamente é um homem ou uma mulher. O relativismo moral, o que é verdade para você, não pode ser para mim. E muitas pessoas, então, negam a verdade objetiva, a verdade absoluta. Mas nós sabemos que 2 vezes 2 dão quanto? 4. Isso é uma verdade absoluta. Nós sabemos a forma da água, H2O. Qualquer outro elemento químico ali não seria água. E nós podemos perceber que hoje nós temos também uma espiritualidade diluída. Algumas pessoas têm fé no universo, energias positivas, desconectadas da verdade revelada em Cristo. Alguns seguem uma espiritualidade sem fundamento bíblico. Em meio a tantas vozes, meus irmãos, ideologias e heresias, como permanecer firmes na fé? A resposta está na fidelidade à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, prestes a ser martirizado, ele deixa ao jovem Timóteo a chave
A chave para resistir às pressões externas. Continuar firme naquilo que aprendeu nas Escrituras. Hoje, nós somos igualmente chamados a permanecer fiéis às Escrituras, fiéis à palavra de Deus, que nos salva, que nos transforma, que nos equipa, que nos desperta, que nos aviva, que nos ilumina e que nos aponta o caminho pelo qual nós devemos andar. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral escrita no cárcere, pouco antes de sua morte. E o apóstolo então exorta o seu filho na fé a permanecer firme, mesmo diante da apostasia crescente, dos falsos mestres, das perseguições, porque ele relata aqui que nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Paulo então, nesse capítulo 3, ele descreve os tempos difíceis e o comportamento dos homens ímpios, contrastando com o exemplo de vida e ensino que Timóteo recebera. Paulo exorta Timóteo a permanecer nas doutrinas aprendidas desde a infância, firmadas nas Escrituras. E ele lembra que as sagradas letras são poderosas para a salvação e que toda Escritura é inspirada por Deus, sendo útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam preparados para toda a boa obra. A grande ideia deste texto, meus irmãos, é que a fidelidade à palavra de Deus é a base para uma vida cristã sólida, frutífera e irrepreensível. Que nós possamos então ter a nossa vida firmada na palavra de Deus e que possamos ser fiéis à palavra do Senhor. E para compreendermos como viver com fidelidade em tempos de crise, nós vamos observar aqui nesta passagem 3 verdades que Paulo revela sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, permaneça no que você aprendeu. Vamos ver isso comigo? Permaneça naquilo que você aprendeu. Veja o verso 14, para a gente confirmar essa verdade. Veja o que diz o texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então Paulo aqui contrasta Timóteo com os falsos mestres. A firmeza dele não está em novidades doutrinárias, na última revelação, mas na continuidade. O verbo aqui permanecer implica estabilidade, constância, permanência, perseverança na verdade recebida. Nas palavras de Warren Wiersbe, fidelidade é a virtude de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando é difícil. Muitas vezes temos pressões de todos os lados, ventos contrários soprando contra a nossa fé, contra a nossa família, contra a igreja, contra o povo de Deus. Uma árvore, meus irmãos, forte resiste à tempestade por causa das suas raízes profundas. Timóteo foi enraizado na palavra de Deus desde pequeno. Por isso a nossa vida tem que estar enraizada, calcada, firmada na palavra do Senhor, para que quando vier os ventos contrários contra a nossa vida, e nós possamos estar enraizados na verdade, e não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. De igual forma, não troque as verdades antigas por modismos modernos. Lembre-se de quem te ensinou e permaneça fiel àquilo que é eterno. Lembra na época do movimento G12? As pessoas estavam ensinando, o movimento é tremendo, você não podia saber o que era. E as pessoas então iam para um encontro de 3 dias, e as pessoas aprendiam ali que 3 dias de encontro vale mais do que 1 ano de igreja. E as pessoas voltavam ali, às vezes até algumas fora da sua real capacidade psicológica, porque faziam regressão e as pessoas ficavam fora de si. Timóteo, meus irmãos, havia recebido um ensino sólido e confiável. Não vamos seguir os ventos de doutrinas e doutrinas de ventos, vamos seguir a palavra de Deus. Timóteo não havia aprendido o evangelho de falsos mestres, mas do próprio apóstolo Paulo, e essa origem do ensino traz autoridade e confiabilidade. Nós podemos ver que
John Stott, ele comenta e fala assim: os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com uma nova teologia, com uma nova moral, tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Mas nós não precisamos de um novo cristianismo, nós precisamos retornar ao verdadeiro cristianismo. A reforma do século XVI não foi invencionice, foi volta às Escrituras. Sola Escritura e tota Escritura, toda a Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos nos voltar a ela. Você valoriza o ensino fiel das Escrituras ou está fascinado pelas novidades e modismos espirituais? Nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos, naquilo que foi revelado, naquilo que foi ensinado, naquilo que está escrito, sem desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nessa passagem, reconheça o poder salvador das Escrituras. Veja o verso 15, vamos lê-lo comigo? O que diz o texto aí? E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja bem que Timóteo ele foi instruído desde pequeno por sua avó Lóide e sua mãe Eunice. O texto fala aqui que desde a infância sabes as sagradas letras. Eu fui para a escola dominical desde a infância. E é tão bom poder aprender na escola dominical. Existem algumas igrejas que já não tem mais escola dominical. As igrejas, quase todas da teologia da prosperidade, não tem escola dominical. O povo não aprende mais Bíblia. Já não leva os seus filhos para aprender na escola bíblica dominical, com seus professores, com seus educadores cristãos, para que eles possam aprender a palavra de Deus. Abandonar as Escrituras. Que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo aprendeu no berço as sagradas letras, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Pais e mães, vocês estão instruindo os seus filhos nas Escrituras? Líderes aqui da igreja, pastores, presbíteros, vocês estão investindo na formação bíblica das crianças, na escola bíblica dominical? A escola dominical, meus irmãos, tem que ser uma força evangelizadora da família, dos filhos. Jovem, você que cresceu aqui nesta igreja, você valoriza o privilégio de conhecer a palavra de Deus desde cedo. Timóteo conheceu a palavra de Deus desde a tenra idade, para que as ervas daninhas deste mundo caído, deste mundo perverso, com tantas heresias, não pudessem ocupar a sua mente, o seu coração, a sua vida. As sagradas letras, meus irmãos, são as Escrituras sagradas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento já apontava para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Cristo é o coração da Bíblia. A Bíblia revela o plano de Deus para salvar o ser humano por meio de Jesus. Quando a gente lê, por exemplo, em Gênesis, nós temos aqui o proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Depois da queda, nós podemos ver aqui que Deus já providenciou o resgatador, o redentor. Em Gênesis 3,15 está escrito o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o seu descendente aqui é Cristo. Cristo que iria pisar na cabeça da serpente. Ele seria ferido, morreria a pior morte, a morte de cruz, mas na cruz ele ia resolver o nosso maior problema, derramar o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Nós vemos um culto oferecido por Abel e o culto oferecido por Caim. O culto oferecido por Abel era um culto cristocêntrico, porque ele pegou das suas ovelhas e ofereceu um sacrifício ao Senhor, e aquele sangue derramado já apontava para a cruz. Mas o culto de Caim era um culto pervertido, um culto que não agradava a Deus, porque ele era mau e ele pegou do fruto da terra que estava contaminado. Ele ofereceu uma oferenda incruenta, sem sangue, que não apontava para a cruz, e ele achava que ia se aproximar de Deus de qualquer maneira, e Deus não recebeu o seu culto, porque o seu culto não era cristocêntrico, não apontava para o resgatador.
e ele era do maligno, um homem mau, por isso ele matou o seu irmão, e tirou a vida do seu irmão, porque ele ofereceu um culto que não agradava a Deus, e a sua vida também não agradava a Deus. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Não há outro livro, meus irmãos, que mostre com tanta clareza o caminho da reconciliação com Deus. A Bíblia aponta para Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deixe-me explicar melhor. É como um mapa, meus irmãos. O mapa que leva ao tesouro. A Escritura revela o caminho da salvação. E o tesouro é Cristo. A Bíblia é esse mapa que aponta para Cristo, o nosso tesouro. As Escrituras revelam a nossa necessidade de salvação. As Escrituras apontam para Cristo, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Vamos ver isso comigo? As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. A Bíblia, meus irmãos, é como espelho. Todos nós hoje olhamos no espelho, por algum motivo. Estava escovando os dentes, para ver se os dentes estavam escovados, para ver se a roupa estava combinando, para ver se o cabelo estava penteado. Aquelas mulheres que fizeram escova, né? Estão preparados para o culto, vieram se apresentar diante do Senhor. E você se olha no espelho. Quem é que não tem espelho aqui em casa? Todos nós temos, não é verdade? Você olha no espelho. O espelho reflete a sua imagem para que você possa saber a sua condição. A Bíblia é como espelho, meus irmãos, que revela quem realmente somos diante de Deus. E a Bíblia revela que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que não há justo nenhum sequer, que ninguém pode salvar a si mesmo. Quando nós contemplamos e olhamos para a Bíblia e para a nossa própria vida, nós estamos enxergando a nossa sujeira, a nossa necessidade de um Redentor. E Jesus chega a dizer: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. E aí Jesus falou: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não existe salvação em si mesmo, não existe salvação fora de Cristo, só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E as Escrituras revelam o plano de salvação em Cristo. O texto fala assim: as sagradas letras que podem tornar-te salvo, né, pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia não apenas revela o problema, ela apresenta a solução. Cristo crucificado e ressurreto é a solução para o nosso maior problema. O nosso maior problema não é o terefácio do Trump, não é a economia. Nosso maior problema não são as enfermidades deste mundo. Nosso maior problema não é político. Nosso maior problema, meus irmãos, é o pecado que nos separou de Deus. O pecado causou um abismo entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos, entre nós e o próximo, entre nós e a criação. E o plano de Deus não é mérito humano, mas é graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A fé salvadora, meus irmãos, vem ao ouvirmos essa mensagem. Como é que essa fé entrou no seu coração e no coração da sua família? Pela pregação do Evangelho. A Bíblia dizia assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso, Satanás não pode conhecer, ou melhor dizendo, Satanás pode conhecer a Bíblia, ele conhece a Bíblia mais do que nós. Mas ele não crê em Cristo para a sua salvação, ele é um rebelado contra Cristo. Segundo Warren Wiersbe, não somos salvos por crer na Bíblia, mas pela fé no Cristo que ela revela. Existem muitas pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91, não é verdade? As páginas estão até amareladas. Mas a Bíblia aberta no Salmo 91 não salva o pecador. Você tem que correr para Cristo. Você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Você tem que habitar nos braços de Cristo. Você tem que correr para o seu Salvador. Não basta, meus irmãos, ter uma caixinha de promessa. Existem muitos crentes que às vezes tem uma caixinha de promessa. São crentes preguiçosos, que não gostam de ler a Bíblia, e aí tira aquele versículo:
já conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esquece de ler aquele outro versículo que manda a gente corrigir e santificar a vida. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, nós não precisamos apenas da capa da Bíblia, a gente precisa do Salvador que a Bíblia apresenta. Você precisa de Jesus. Você precisa de um relacionamento vital, fundamental, essencial com o Salvador. Você precisa invocar o nome de Jesus, porque aquele que invocar o seu nome será salvo. O mapa pode te mostrar o caminho até o hospital, mas não pode realizar a cirurgia. A Bíblia nos mostra o caminho até Jesus, mas é Ele quem salva. A Bíblia é esse mapa que aponta para Cristo. E você tem que andar em Cristo e saber que Ele é quem te salva e quem perdoa o pecador. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, confie no poder transformador da Escritura. Veja o que diz o verso 16. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela. Todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura é inspirada. Ela é soprada por Deus. Ela é suficiente. Ela nos molda para sermos úteis a Deus. John Piper, ele chegou a dizer: se você quiser ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Agora, se você quiser ouvir Deus falar em voz audível, leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Existem muitas pessoas que às vezes procuram muitos profetas e recebem uma profetada. Quem aqui já recebeu uma profetada? Uma falsa profecia. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que ficam buscando sonhadores alucinados. Siga a Bíblia, você nunca vai errar o caminho. Ela vai sempre apontar o mapa correto. E a Bíblia é útil para o ensino, é útil para a doutrina. Como é que nós iremos aprender as doutrinas? Na Bíblia. A Escritura não é apenas inspirada, ela é instrutiva. Ela fornece o conteúdo essencial da fé cristã, nos mostra quem Deus é, quem nós somos e como devemos ser. Por exemplo, a definição do breve catecismo a respeito de Deus. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, verdade, santidade, justiça e bondade. E nós podemos perceber ali, debaixo daquela definição, tanto de versículos onde os autores da confissão de Westminster, eles então tiraram das Escrituras quem é Deus, como Deus se revela, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que é bom, justo, verdadeiro. Ensino, meus irmãos. Ensino aqui não é um mero acúmulo de informações, mas verdade que transforma. Nas palavras de John Stott, a doutrina correta é a base da vida correta. Porque aquilo que o homem é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele é. E nós devemos ter, então, um fundamento sólido. Por exemplo, esse prédio aqui tem colunas. Um prédio sólido começa com alicerces. Essa construção aqui não começou do telhado, começou dos alicerces, dos fundamentos. A Bíblia, esse alicerce, sem ela, a vida cristã desmorona ao primeiro vento de doutrina errada. Por isso nós devemos ter esses alicerces. Aquele que trabalha num banco, por exemplo, o bancário ali, contando o dinheiro, né, Ronaldo? Ele não estuda a nota falsa, ele estuda a verdadeira. Quando a falsa aparece, ele sabe discernir entre a nota verdadeira e a nota falsa. Assim é o cristão, meus irmãos. Ele tem que conhecer a nota verdadeira, ele tem que conhecer a palavra de Deus, porque quando aparecer a falsa doutrina, você vai discernir entre o certo e o errado. Porque todo dia surge uma heresia na mente humana, e por isso nós devemos então ter esse fundamento da revelação de Deus na nossa mente, no nosso coração, para discernir o que é certo, o que é errado. Por isso nós precisamos do ensino da palavra de Deus. A Escritura é útil para a repreensão. A palavra de Deus confronta os nossos erros. Repreensão
aqui é a capacidade da Escritura de nos convencer do pecado e de desmascarar a falsidade, tanto no ensino quanto na conduta. Charles Spurgeon, ele chega a comentar que a Bíblia nos consola, mas também nos confronta. Ela é espada antes de ser lenço. A Bíblia nos consola. Ela pode ser um lenço para enxugar as nossas lágrimas, mas ela também é espada para cortar todo o mal. Ela é espada do Espírito. Assim como o médico precisa mostrar o tumor antes de tratar, a Bíblia mostra a doença do coração antes de curá-lo. E a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é enganoso. A Bíblia aponta para o erro para nos levar ao arrependimento. Deus usa a sua palavra como espada para furar o nosso orgulho, para cortar o mal da heresia, para edificar o seu povo e para nos conduzir a Deus em arrependimento e fé em Jesus Cristo. A Escritura é útil, meus irmãos, para correção. A Escritura não apenas aponta o erro, mas ela nos reconduz ao caminho certo. O termo aqui, correção, indica restauração, reerguimento. Como quem ajuda a se levantar após uma queda. A pessoa caiu e você vai, então, ali levanta. Quantas vezes você encontra alguém que sofreu um acidente, às vezes um pequeno acidente doméstico, você vai lá e levanta a pessoa para que ela possa se reabilitar. Assim, essa palavra aqui, correção, é reerguimento, restauração. Dietrich Bonhoeffer, aquele que confrontou o nazismo, confrontou Hitler, e morreu por causa da verdade da palavra de Deus, desse confronto que ele teve com o sistema de um ditador que matou 6 milhões de pessoas. E ele chega a dizer, a palavra de Deus que fere também é a palavra que cura. A palavra de Deus é aquela que toca o nosso coração para gerar arrependimento, mas traz cura, traz correção. Quem usa GPS aqui, no seu carro aqui? Às vezes tem gente que está usando o GPS até para andar a pé, para não perder a rua. Não é verdade? Até a pé. Então veja, como o GPS, meus irmãos, você erra, e o GPS vai lá e recalcula a rota. Já aconteceu isso com você, Sidney? Usando o GPS, aí ele vai e recalcula a sua rota. Quando nós erramos, a Bíblia, meus irmãos, nos mostra a direção certa após termos nos desviado. Ele então aponta o caminho certo. Mas a Escritura é útil para a educação na justiça. Nós podemos ver aqui que a Escritura nos treina continuamente para vivermos uma vida justa. A palavra de Deus nos treina, nos educa. É a formação integral. Ela molda o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa mente, o nosso espírito. E trata-se aqui de uma formação progressiva, meus irmãos, sobre a graça de Deus. A palavra de Deus está sempre nos educando, nos corrigindo. E Paulo chega a dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Toda a Escritura é soprada por Deus. A Escritura é o sopro de Deus, meus irmãos. Ela não é apenas útil, é essencial. Ela nos ensina o caminho, nos mostra onde erramos, nos reconduz quando caímos e nos forma para viver segundo a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é eficaz, ela é acima de tudo viva. Viva! É como uma ferramenta multifuncional. A palavra de Deus serve para edificar, ajustar, treinar e corrigir. Nenhuma área da vida está fora da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como ser bons pais, bons maridos, bons trabalhadores, bons em qualquer área da vida, seja na política, seja na ciência, seja na educação. A palavra de Deus orienta a nossa vida em todas as áreas da vida, até na economia. Até na economia a Bíblia diz que nós não podemos ficar devendo ninguém, é sinal que você tem que ter a sua vida equilibrada, não comprar além da sua capacidade, ou não viver do consumismo, porque o consumismo, o consumista é aquele que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece.
E é por isso que nós precisamos, então, nos orientar pela palavra de Deus. Ela é útil para nos educar na justiça e em todas as áreas da vida. Os grandes juristas, eles também consultam a palavra de Deus. Todo direito está fundamentado na revelação da palavra de Deus. E nós podemos ver que o mundo ocidental, ele está fundamentado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É o fundamento do Ocidente. Quando Paulo recebeu aquela revelação em Filipos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós podemos ver a influência cristã em todas as áreas da vida. Nós estamos vivendo hoje no mundo pós-moderno e que quer um pós-cristianismo, querem abandonar os valores que nós recebemos da palavra de Deus. Os grandes cientistas, eles examinaram as Escrituras para ter um incentivo para buscar o conhecimento correto da ciência. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdadeira ciência que nos desperta para descobrir outras verdades reveladas neste mundo. E nós podemos ver que a palavra de Deus, ela forma o homem de Deus. Verso 17, vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela, todos juntos? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus... Moody disse que a Bíblia não foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A Bíblia muda a nossa vida. A palavra de Deus nos prepara completamente, seja perfeito e perfeitamente habilitado. E a palavra habilitado aqui significa completo, maduro, funcional, útil. Ou seja, a palavra de Deus não apenas forma o interior do crente, mas ela também nos habilita para agir com prontidão. Ela capacita o cristão para ser útil no reino de Deus em todas as situações. A palavra de Deus, meus irmãos, nos equipa para toda boa obra. E o texto diz perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos equipa e capacita para que vivamos de maneira agradável e realizemos a obra de Deus, da qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para realizar a sua obra, mas como iremos realizar a obra de Deus sem o conhecimento da palavra de Deus? Então a palavra de Deus nos capacita para realizarmos a obra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde existem muitas pessoas analfabetas de Bíblia, que já não conhecem a Bíblia. Certa feita, eu olhando uma pessoa orando, ela falou assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas eu falei assim, mas isso está na Bíblia. Eu falei, mas devia dar. Existem muitas pessoas que às vezes colocam na boca de Deus o que Deus não falou. E por isso nós devemos aprender da palavra de Deus, porque ela nos equipa para toda boa obra. Segundo Warren Wiersbe, quanto melhor conhecemos a palavra de Deus, mais capaz nós seremos de viver e de trabalhar para Deus. É a palavra de Deus que nos prepara para a sua obra. É a palavra de Deus que prepara o povo de Deus para a obra de Deus. Conheça mais e mais a palavra de Deus. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer a lei do Senhor. Concluindo, meus irmãos, em um mundo onde muitos se desviam da verdade, a exortação de Paulo ecoa até hoje: permaneça. Permaneça firme naquilo que você aprendeu. A fidelidade à palavra de Deus não é opcional, é vital, é fundamental, é essencial. A Bíblia é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é a nossa bússola, é o nosso manual de treinamento. Timóteo foi chamado a não abandonar o que aprendeu. De igual forma, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Lutero, o grande reformador do século XVI, um grande pregador, e ele era um monge agostiniano, e ele era um doutor de teologia sem conhecer a Bíblia, e ele então passou a conhecer as Escrituras, e ele então é que afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, trazendo a igreja de volta às Escrituras. Ele diz: sola a Escritura. Lutero, o grande reformador, então, ele dizia: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada, a palavra de Deus fez tudo.
A palavra de Deus fez tudo. Ele apenas ensinou. Ele apenas escreveu a palavra de Deus. Ele não fez mais nada. A palavra de Deus fez tudo. Porque a palavra de Deus não pode voltar para ele vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. Como viveremos então, meus irmãos? Em primeiro lugar, continuaremos firmes nas verdades bíblicas, sem ceder à pressão cultural, sem abrir mão da verdade revelada. Porque a Bíblia chega a dizer, se um anjo descer aqui nesta noite, trazendo outra revelação, seja anátema, fique firme naquilo que está revelado. Como viveremos? Buscaremos nas Escrituras o conhecimento que conduz à salvação em Cristo. A Bíblia é a bússola, a Bíblia é o mapa, a Bíblia é o manual que nos aponta para Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Como viveremos? Em terceiro lugar, permitiremos que a palavra de Deus molde as nossas atitudes, caráter e missão. A palavra de Deus que nos santifica. O Senhor Jesus chega a dizer, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, na capela ali de Westminster, na Inglaterra, ele sempre dizia o seguinte, se queremos homens de Deus, nós precisamos de homens da palavra de Deus. Homens apegados à palavra de Deus, homens moldados da sua missão, atitudes e caráter pela palavra de Deus. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Ensinaremos diligentemente aos nossos filhos. Nós vemos aqui as crianças voltando aqui. Nós devemos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Eduque os seus filhos na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus com os seus filhos. Que os seus filhos possam ver vocês examinando a palavra de Deus. Ore com os seus filhos. E ensinaremos a próxima geração a palavra de Deus. Nós devemos passar a tocha da fé para as futuras gerações, para que as futuras gerações sejam abençoadas. John Bunyan, o que escreveu o livro O Peregrino, ficou 12 anos preso por causa da fé. E ele chega a dizer o seguinte, um crente sem a Bíblia é como um soldado sem espada. Imagine um soldado indo para a guerra sem o seu armamento. Ele é um alvo fácil. Assim é um crente, meus irmãos, desarmado, sem a Bíblia. Um crente sem Bíblia é como um soldado sem espada. Por isso nós devemos nos firmar na palavra do Senhor. E o desafio para nós hoje, você tem permanecido fiel à palavra de Deus? Apegado à palavra de Deus? Ou tem deixado que as vozes deste mundo abalem a sua convicção? Ou tem abraçado as novidades do mercado evangélico? Hoje, volte com reverência e humildade à Escritura. Deixe-a ser a sua base, a sua direção, a sua força. E como Timóteo, que vivia tempos difíceis, e Paulo preso por causa da fé, permaneça firme, seja fiel à palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus, que aponta para Cristo, o Redentor, o Salvador, o Resgatador, aquele que é o autor da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.